Bom, nessa aula nós vamos falar aqui um pouquinho sobre desenvolvimento e já vamos começar a colocar ali a mão na massa sobre o pseudocódigo. Um pseudocódigo nada mais é do que um código de mentirinha que apresenta a ideia de que deve ser feito. Para isso, tá, nós vamos utilizar um sistema da internet que se chama Portugal Studio. Esse aqui é Portugal Studio, desenvolvido aqui na Univale. É fácil, é baixar, instalar, bem simples, tá? E ele tem uma forma muito simples e muito didática de se aprender programação. E além de que ele é poderoso, tá? Então aqui eu já tenho ele instalado, Portugal. Ele está aqui na minha frente, tá? A gente cria arquivos como se fossem projetos. Aqui tem alguns exemplos, tá? Então vamos utilizar aqui uma tela um pouquinho maior e vamos fazer uma visão inicial de o que é o Portugal. Se eu clicar aqui, ó, em novo arquivo, eu vou criar um arquivo novo para eu começar a desenvolver. Se eu já desenvolvi, eu quero abrir, eu vou aqui. Vamos começar como novo. Pronto, ó. Ele já vem de início uma tela, que é essa tela, quando a gente desenvolve um sistema, é totalmente digitável, né? A gente tem que digitar. Esse sistema, ali onde está escrito programa, geralmente é o nome do que esse sem título aqui por enquanto vai fazer, tá? É o programa, o que esse programa vai fazer, tá? Função início é o que eu vou executar, é um nome. Isso daqui, o computador, eles são divididos através de funções, tá? A gente diz o seguinte, ó, abrir o site, isso é uma função, a função abrir site, fechar site, né? Salvar arquivos, isso tudo a gente chama de função, que são coisas no qual o computador é programado para fazer. Nós temos uma coisa aqui, programa, que a gente chama de orientação a objetos, a gente chama de classe, tá? E a gente vai ver quando eu entrar em orientação a objeto. E depois aí a gente tem aqui as funções, que também são chamados de métodos, tá? Mas aqui a gente vai começar a chamar de funções, tá? Então a ideia inicial de uma função é ter a palavra reservada, que a gente diz função, quer dizer que eu não posso usar uma palavra tipo, eu quero usar a palavra função aqui dentro. Ele diz que não pode, isso aqui é reservado. Olha só, tá vermelho, ó. Não pode, ó, o escopo de função não pode ser fechado corretamente, tal. Então, função não pode ser colocado como nome de variável, como nome de coisa, e variáveis a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, função é uma palavra reservada, assim como programa, assim como escreva. São palavras que necessariamente nós somos obrigados a usar para fazer determinadas coisas dentro do sistema, tá? Então, depois de eu utilizar a palavra função, eu dou um nome da função que eu quiser. Tipo aqui, ó, eu vou tirar aqui, programa, vou escrever aqui, ó, função Ângelo. Por padrão, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Isso aqui é uma função, tá? Então, se você olhar aqui, ó, é praticamente a mesma coisa, tá? Com diferença aqui que ele colocou para uma linha de baixo, mas eu posso colocar aqui, ó, sem problema nenhum, tá? O que aconteceu aqui, ó? Não existe a função início. Então, quer dizer, sempre tem que ter uma função de início, tá? Então eu posso criar outras funções aqui embaixo, mas eu sou obrigado a deixar uma função de início, tá? Então, ó, e aqui dentro, por exemplo, eu posso chamar o Ângelo. Então eu estou chamando uma função, chama outra função, que vai chamando outra função. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas como que funciona a programação? Basicamente assim, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte:
No início, escreva Olá Mundo. Bom, aqui eu tenho para executar o programa. Cliquei, ó, Olá Mundo. Escreva Olá Mundo. Tá? Aí, Ângelo, eu não sei quais são quais são as coisas que eu posso fazer. Geralmente nas IDEs, tá? Isso aí a gente vai ver depois mais pra frente. IDEs. Nas IDEs, nós viemos aqui, pô, não sei o que escrever, então Ctrl espaço, ele vai me dizer aqui, ó, as coisas que eu posso fazer enquanto, escolha, escreva, faça, leia, para, se. Então, tem muita coisa aqui que a gente pode utilizar na linguagem de programação, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer, por exemplo, agora, uma coisa bem simples né, escrever alguma coisa na tela. Escreva, bem-vindo. Qual o seu nome? Beleza? Eu vou cometer um erro para depois a gente ver as coisas. Eu vou colocar o meu nome dentro de um lugar para depois apresentar esse nome, tá? Isso daí se chama variável, ela varia, os dados vão variar conforme essas coisas vão sendo executadas. Então, cadeia é uma sequência, tá? Uma cadeia de caractere, né? Que no banco de dados lá é o varchar, o char. Aqui nós temos o inteiro, entendeu? O real. O inteiro é normal, o real é com vírgula, tá? Cadeia, para quê? A cadeia é para guardar string. Então, cadeia nome. Então, criei aqui uma variável onde o cara vai guardar o nome. Nome, eu posso colocar aqui, ó, nome digitado pelo usuário. Posso dar o nome que eu quiser, tá? Eu boto assim, separado com as letras maiúsculas, mas tem gente que usa assim, ó, nome separado, nome digitado pelo usuário, entendeu? Só não posso ter espaço. É uma variável, é um local onde eu vou guardar o nome que a pessoa digitou. Então eu vou chamar só de nome. Então, bem-vindo. Qual o seu nome? E aí eu vou ler o nome que a pessoa vai digitar, vou ler esse nome e vou colocar esse nome num lugar para depois poder utilizar. Esse lugar é essa cadeia, né? Que eu vou até mudar de nome aqui, eu vou chamar de variável. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou ler o nome que a pessoa vai colocar, que ela vai digitar, e eu vou jogar dentro dessa cadeia chamada variável. Então, leia variável. O que esse leia vai fazer? Vai ler o que a pessoa escreveu e vai jogar dentro da onde? Da variável que está ali dentro. E aí eu vou escrever olá. Aqui vai aparecer o nome. E assim vai ser, né? Então aqui eu cometi uns errinhos, mas a gente vai ver aqui como arrumar eles, é por isso que eu cometi. Então, coloquei aqui a sequência de passo. Vai aparecer uma mensagem escrita: bem-vindo, qual o seu nome? Depois vai aparecer um lugar para ele escrever o nome. E aí eu vou ler esse nome e jogar para dentro da variável. Depois eu vou pegar esse que está dentro da variável e vou escrever ali onde está nome entre os dois sinais de maior e menor. Tá? Então vamos só executar para ver como é que ele vai ficar. Ó. Qual o seu nome? Bem-vindo, ó, já apareceu. Qual o seu nome? Já está vendo que está piscando ali embaixo. Então eu posso escrever aqui, ó, Ângelo. Olá, você está pronto para programar? E o nome? Beleza. Tá? Aconteceu um erro ali de, por exemplo, né, aparecer o Ângelo do lado. Era isso o que eu estava falando. Então aqui a gente faz uma quebra de linha depois do nome. Quebra de linha, barra N. Tá?
Então, por exemplo, vamos executar de novo. Ó, tá lá embaixo. Ângelo. Muito bem. Então, o que eu quis dizer com isso daqui? É, novamente, aquilo que eu falei. Eu tenho que especificar. Eu mandei escrever bem-vindo, qual o seu nome? Eu não disse, vai para a próxima linha. Lê a variável. Né? Como ele lê a variável se eu quisesse escrever, ó, vai para a próxima linha e escreva lá, eu teria que dizer isso daí para o computador, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, agora a gente precisa trocar ali onde está nome e colocar, por exemplo, a variável, tá? Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu vou fazer de duas formas. Eu vou comentar essa linha. Comentar significa que eu vou deixar ela aqui, mas ele não vai rodar essa linha. Quer ver? Ó. Ele não vai rodar, né? E eu vou escrever, vamos dizer assim, como que um leigo faria. Escreva olá, vírgula, fecha parênteses, porque eu vou escrever, lembrando que tudo que tem que escrito varchar, variável, strings, tem que estar dentro de aspas. Aí eu vou aqui, ó, escreva variável, você vai escrever a variável e escreva vírgula, você está pronto para programar? Então aqui é uma forma de se fazer isso. Apertei aqui, qual o seu nome? Ângelo. Ó. Olá, Ângelo. Você está pronto para programar? Poxa, que legal. Só que eu escrevi 3 coisas separadas para dizer uma frase. Imagina se eu tivesse ali, digite sua idade, digite isso e faça aquilo, e eu quisesse apresentar tudo no final. Isso é errado dessa forma. Então o que a gente tem para fazer de uma maneira correta? A gente vem aqui e faz o seguinte: a gente separa através de vírgula. Variável, vírgula. Aqui faltou uma vírgula. Então agora sim, se eu rodar, olha, quase certo. Tá vendo aqui, ó, que o nome ficou junto? Então é só vir aqui, separar e... Bom, então essa parte aqui é a parte de entrada e saída de coisas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou criar uma outra função. Chamada idade. Certo? Uma função chamada idade. E nessa idade eu vou dizer que eu vou guardar isso uma coisa chamada ida. Eu vou chamar de idade para não confundir com o idade ali em cima, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, escreva a sua idade. Como a gente já viu, pro barra ele vai escrever, leia a idade. Agora, se ida for maior do que 18, então aqui a gente faz dessa seguinte forma: se a idade for maior do que 18, escreva você já é adulto. Se não,
escreva. Pirralho. Vamos aqui só comentar essa linha, essas linhas. Lembrando que tudo passa pelo início, essa é a função que é chamada de início de tudo, então aqui eu vou chamar o idade. Aí, idade, poxa. Certo? Apertei aqui. Qual a sua idade? Você já é adulto. Viu? Ah, não. Vamos tentar de novo. Qual é a sua idade? Pirralho. Então, é assim que eu fiz, ó. É assim que eu faço. Eu botei dentro a idade dele dentro de uma variável e verifiquei se a idade que ele digitou for maior do que 18, tal. Se não, tal. Então aqui nós vimos algumas como trabalhar ali com funções e entrada, saída e leitura de dados, tá? Vimos um comando ali que é de estrutura, que é o se e o se não. Se eu quero fazer uma coisa, a gente faz isso, se não eu faço aquilo. Isso é muito utilizado na programação, porque eu tenho que ter tomada de decisões, e essas tomadas de decisões são baseadas em C, tá? E aí, nesse caso, a gente verificou algumas coisas para colocar, para apresentar, dependendo daquilo que foi digitado, né, um valor ou outro, tá certo? Então, nessa aula, foi isso daí que a gente viu. Até a próxima.